Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem? Diz-nos assim apenas o versículo de fruto: e assim vocês serão meus discípulos. São 4 evangelistas que escreveram os evangelhos. Os 3 primeiros são sinóticos, porque a palavra sinótico quer dizer história comparada. Praticamente o que Mateus escreveu, Marcos e Lucas veio escrevendo atrás. E por que os 3 evangelhos são sinóticos e o de João não? Porque Mateus vai escrever para os judeus. Ele escreve para um grupo específico, para pessoas específicas, diferente de Marcos, que vai escrever para os romanos. Agora Lucas vai escrever para os gentios. E João, ele escreve esse evangelho por último. Ele escreveu esse evangelho depois que escreveu o Apocalipse. Ele escreveu esse evangelho para desmistificar a mentalidade dos seguidores de Jesus, que estavam sendo inflamados, dizendo que Jesus não tinha vindo em carne. Porque a mentalidade do povo era uma mentalidade helenista. Eles acreditavam que Jesus não podia vir em carne porque a matéria é má e o espírito é bom. Se o espírito é bom e a matéria é má, Jesus não pode ser 100% homem, 100% Deus. João então começa escrevendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que ele diz verbo? Porque verbo é a palavra. O que ele está dizendo é a seguinte coisa: que o que ele vai escrever não é o povo de Deus, mas o que ele está escrevendo é que a igreja não está firmada em o que ele pode fazer. A igreja não está firmada nas maravilhas, tanto é que João escreve só 7 milagres. O que ele mais destaca nesse evangelho é a palavra, é o ensino de Jesus. Porque ele não está escrevendo para judeu, escute-me, ele não está escrevendo para bárbaro, para gentil e nem para romano. Ele está escrevendo para a igreja, e a igreja tem base. A igreja não está firmada em milagre. Se ele fizer milagre, nós somos igreja. Se ele não fizer, nós vamos continuar sendo igreja. Se ele entrar com providência hoje, eu vou adorar. Se ele não entrar, eu vou continuar adorando a ele. Se ele me der vitória no seio da minha família, eu sou crente. Se ele não me der, eu sou crente do mesmo jeito. Deixa eu te dizer, o que Deus vai fazer aqui hoje é para quem veio adorá-lo sem interesse. Você não está aqui pelo que ele pode fazer, porque você já passou dessa fase. Você está aqui porque ele é. Você conhece o caráter dele. Você conhece a imutabilidade dele. Você conhece a onisciência, a onipotência, a onipresença, o Deus transcendente, o Deus emanente. Então se ele fizer, eu vou dar muito glória. E se ele não fizer, eu vou dar glória do mesmo jeito. Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Ô glória, ô glória. Entenda que o texto que nós lemos, segundo a palavra de Jesus em João 15, frutificar é a marca, é o selo, é a comprovação que somos discípulos de Jesus. Preste atenção, entenda que para você frutificar, você precisa estar plantado. Escute isso. Para frutificar, há um processo. Precisa primeiro estar plantado, para depois você criar raízes. E após as raízes, você precisa crescer. E crescendo, você vai florescer. E depois que florescer, você vai frutificar. Deixa eu falar. Há um processo. Se você quiser chegar ao estágio de frutificar, se eu quiser chegar ao estágio de frutificar, eu preciso me submeter ao processo. Não tem frutificar se não houver as raízes. Se não for plantado primeiro, se não desenvolver raízes. Tem muita gente enganada, vestir a roupa de crente, botar a Bíblia debaixo do braço e falar um evangelho quente como estão se falando, não tendo compromisso. Ele já pode ser discípulo. Não, para ser discípulo precisa estar plantado. Para ser discípulo precisa criar raízes. Para ser discípulo precisa crescer. E para crescer precisa... O capítulo de número 15, Jesus está falando com os discípulos. Jesus está falando com quem tem chamada.
Jesus está falando acerca do processo para viver o que Ele tem a realizar, o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Entenda que primeiro Deus chama, segundo Deus capacita, depois Deus envia. Se Deus envia, Ele cuida, e se Ele cuida, Ele exige. Então, nós precisamos entender algumas verdades. O chamado é a forma como Deus nos fez a convocação. Você é convocado por Deus. Você não está aqui porque você acha que deveria estar. Você está aqui porque Deus foi te buscar lá. Deus te pegou lá. É por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos fez um chamado, uma convocação para ser salvo. O primeiro chamamento, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é para ser salvo, porque Deus nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Sabe o que é potestade? São correntes insolúveis. Sabe o que é potestade? É domínio que não tem como ser tirado. Mas Ele está dizendo: eu te tirei do reino das trevas e das potestades, e te transformei em filho amado, e te plantei no reino do meu amor. Tem alguém que é grato a Deus aí? Tem alguém que é grato a Deus aí? Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então primeiro você foi chamado para ser salvo. E o segundo chamado, nós somos chamados para ser de Deus, para poder estar com Ele. Entenda que quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de soteriologia, não é? A doutrina da salvação. Agora, quando Deus decide salvar alguém, Deus transporta essa pessoa. Estou falando do primeiro chamado do reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz. Deus nos transporta. A nossa vida agora está na luz. Dá um close nesse crente aí, vê se tem luz aí, vê se tem luz aí. Tem luz aí? Agora você é da luz. Então quem está na luz tem que andar na luz. Vida no Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui está falando de desenvolver vida espiritual. Isso aqui está falando de você não se permitir viver uma vida na média, sabe? Uma vida rasa, uma vida sem profundidade. Não. O anjo que estava lá com Ezequiel, com o cordel de medir, lá em Ezequiel 47, desceu e ensinou nessa noite, e ele está dizendo para você: vem mais, porque Deus quer te transportar para um novo nível. Vem mais, porque Deus quer te dar mais intimidade, mais profundidade. Estou profetizando: o que Deus vai fazer nessa noite é nos levar num nível mais profundo de intimidade. Quem sente isso aí? Deixa eu ver, tem alguém comigo aí? Tem alguém aí? Aleluia! Mas isso é necessário desenvolver vida no Espírito, porque agora o nosso corpo pertence a Deus. Paulo disse: não sabeis que vosso corpo não é teu, mas é de Deus. Fostes comprado por bom preço, nem por prata nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus. Então quando eu entendo o preço que foi pago por mim, eu sei que é inegociável, porque agora eu estou ativado na minha identidade espiritual. Então não é o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa de mim. Não é o que as pessoas acham, é o que Deus falou a meu respeito. Entenda que existe uma palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua geração, e não existe capeta no inferno, homem na terra, que vai bloquear, anular, impedir o que Deus vai fazer na tua casa. Isso aqui é profecia. Tem alguém que acredita? Levanta a mão para receber. Levanta. Você representa a sua casa aqui essa noite. Você representa a sua família aqui essa noite. Então o primeiro chamado é para ser salvo. Eu fiquei vendo esses dias uma pessoa num tal de um podcast falando que não tem certeza ser salvo. E essa determinada pessoa, pastor Sobrinho, é pastor. Quando ele disse: eu não sei se eu sou salvo, eu disse: mas como não? Imagina a pessoa não ter convicção da salvação. Eu posso não ter convicção de nada. Eu posso não ter convicção do sucesso. Eu posso não ter convicção da minha vitória. Mas se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que se meu corpo tombar aqui, eu vou ver Ele como Ele é. Ô glória! Pega na mão de alguém e diga: você tem que saber que você é salvo. Diga aí: você é salvo, pelo amor de Deus. Anda como salvo, viva como salvo, caminha como salvo, pensa como salvo, pisa firme como salvo. Você é salvo.
É chamado. Você vai ver isso. Jesus no capítulo 15 está falando com quem é chamado. Ele está falando do processo para se frutificar. Depois, o segundo chamado é para a libertação, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Paulo disse isso dizendo: meus irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Então, quando eu entendo, cantoras, que eu sou do céu, as minhas ações, meu comportamento, a minha forma de viver, confessam, evidenciam que eu sou de Deus. Não precisa nem falar muito. A sua presença mostra que você não anda sozinho. Aonde você chega anjos, porque eles são os nossos conservos. Quando você bota o pé e tem um demônio lá, ele bate em retirada. Por quê? Porque ele sabe que chegou alguém que é de Deus, chegou alguém que anda com Deus, chegou alguém que tem de Deus. Então, nós fomos chamados para ser liberto. E sabe, igreja, é tão forte esse chamado que te queima. É tão forte você ser chamado para ser liberto que te incomoda. Não tem como. Você é impelido, incomodado pelo Espírito de Deus que mora em você a agir e a viver de forma diferente. É como se você frequentasse um lugar que você sempre frequentou a sua vida toda, mas quando Deus te liberta, aquele lugar não é mais para você. Você começa a dizer: eu não sei como é que eu consegui viver tantos anos nesse lugar. Por quê? Porque eu não me dou bem aqui. Eu não estou gostando desse lugar. Alguma coisa aqui dentro está dizendo: sai daqui, que esse lugar não te pertence mais. Esse lugar não te cabe mais. Quando Jesus vai curar o cego, ele pegou ele e colocou para fora da cidade. Jesus está dizendo: não visite os lugares que eu já te libertei. Não vá para os lugares que eu já te arranquei. Pega na mão de alguém e diga: Deus está falando contigo. Você não pode voltar lá. Se é para voltar, é para voltar liberto, para libertar quem está lá. Mas para visitar sem comprometimento, não, você não pode, porque você foi chamado para ser liberto. E esse chamado nos incomoda a viver de forma diferente e correta, não é? Há um alinhamento, uma conjuntura interna que é alinhada com a externa. Não tem como você ser uma coisa fora e outra coisa dentro, porque quando Jesus te pega, Ele te pega. E quando Ele pega e quebra a corrente, cadeia, demônio, vício, tudo que te prendia não pode mais contra você. Oh glória! Isso aqui revela vida no Espírito, mentalidade do Espírito, e é mais forte que você. É como se você fosse arrancado, sabe? Você começa a dizer: eu não entendo, porque eu vivi tanto tempo aqui, mas eu não consigo me dar bem aqui. O que acontece? Você está se sentindo estranho no local que você sempre viveu, não é? As palavras que outrora era normal, as piadas que você ouvia e você dava risada, as bebidas que se colocava lá e você bebia, já não cabe mais em você. E você começa a ficar incomodado. Não. Eu estou começando a ficar estranho. O que está acontecendo? É aquilo que está escrito na Bíblia: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Deus está endireitando as veredas aqui essa noite. Deus está mudando rotas na vida de alguém aqui essa noite. Você não vai conseguir voltar lá. Você não vai conseguir chegar lá. Não. Só depois que você estiver em outro estágio. Porque quando você chegar lá, vai ser para impactar o ambiente. E quem está vivendo torto vai endireitar. Quem está caído vai se levantar. Quem está perdido vai ser achado pela unção de Deus na sua vida. Levanta a mão para receber. Levanta a mão, levanta. Há uma unção poderosa de Deus sobre essa casa. Deus está dizendo: filho, filha, os seus atos e o seu comportamento agora mostra, evidencia que você é chamado, evidencia que você não é mais o mesmo. Porque quando você vem para a luz, a sua vida é transformada num procedimento gradativo, na medida em que nós vamos andando com Deus, e a gente vai construindo relacionamento com Ele. Fala que não. Então você ouve Deus falar. Se você não está ouvindo Deus falar, é porque você está ouvindo muitas vozes, e muitas vozes da ensurdez espiritual. Você sabia que todo problema de incredulidade é um problema de audição? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
Então, se você está sem fé, é porque você está ouvindo pouca palavra de Deus. Se você está sem fé, é porque você está sendo pouco comprometido com Deus. Mas essa noite Deus te trouxe para o meio. Essa noite Deus vai falar contigo profundamente, que você vai sair dessa casa pisando firme. Você vai sair dessa casa dizendo: que culto foi esse? Porque pessoalmente Deus vai tratar com cada um de nós. Quem entende isso, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Estou falando das fases do chamado. O primeiro chamado é para ser liberto. O segundo chamado, o primeiro chamado, aliás, é para você poder ser chamado para o céu, para ser salvo. O segundo chamado é para ser liberto. E o terceiro chamado, é aqui que eu quero começar a pregar. O terceiro chamado é para a vocação. A vocação é o resultado do chamado. Escute isso aqui: quando eu me torno cidadão do céu, a minha carne então é crucificada com Cristo. Então eu começo a viver segundo o padrão de Deus. Aleluia. E viver segundo o padrão de Mateus 5,40, Romanos capítulo 6, versículo 4. Viver unida com o Espírito. Porque na medida que o Espírito de Deus me domina, ele domina não é a minha carne, ele domina o meu espírito. Pelo Espírito de Deus, domina a minha carne, a minha vontade. É que nós não somos marionete, nós não somos robôs, nós temos o livre-arbítrio. É você que decide quem vai te dominar, é você que decide o que vai te levar. Não tem esse negócio, eu faço o que eu sinto. Não, você faz o que a palavra de Deus manda você fazer. Porque a mentalidade da carne é emocional, mas a mentalidade do Espírito é espiritual. Você não é mais carnal. Olha para alguém e diga: a carne não te domina mais, crente. Agora quem te domina é o Espírito de Deus. Ele domina a sua vontade. Isso quer dizer que eu não posso pensar quando alguma coisa não está do jeito que eu gostaria? Claro. Isso quer dizer que eu não posso sentir raiva quando alguma coisa sai do meu controle e eu fico chateado? Você pode. Quer dizer que eu não posso ficar entristecido? Claro que você pode. O que você não pode é deixar a raiva te dominar, mas você domina ela. O que você não pode é deixar a tristeza te dominar, mas é você que domina ela. O sentimento vem, mas você fala: fica no teu lugar, porque quem manda aqui é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Oh glória, aleluia. É isso, igreja. Porque quando a gente começa a viver assim, essa vida do Espírito, a gente começa a expressar. E espiritualidade precisa ser expressada. Isso aqui quer dizer que não existe espiritualidade sem auto-remoção. Não existe espiritualidade sem auto-rendição. Nós precisamos entender essas verdades. Porque eu me torno o templo do Espírito Santo. Paulo disse isso em capítulo 5: o Espírito de Deus foi derramado no teu coração. Ele habita aí dentro de você. E como ele habita aí dentro de você, agora você é templo dele. Já parou para pensar que tem alguém que habita aí dentro de você? E ele habita dentro de você e ele sente tristeza quando você erra. Ele sente quando você não está alinhado com o reino de Deus. Ele fica entristecido. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito de Deus. Então, quando eu entendo que eu sou templo de Deus, eu preciso ativar a minha autoridade espiritual. Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Escute, Deus te trouxe aqui essa noite para você ativar a autoridade espiritual. Os Salmos 8, versos 4, 5 e 6 diz: quem é o homem? É uma pergunta. O salmista está dizendo: o que é o filho do homem para com ele o Senhor se preocupe? Olha o que o salmista diz: tu fizeste um e o coroaste de glória e de honra. Ele está falando que Deus fez o homem dominar sobre as obras da sua mão. Deus construiu tudo
mas contra principados. O diabo está ganhando território por causa de falta de posicionamento de crente. Eu vou falar tudo, porque eu não vim para fazer turismo aqui. Deus está dizendo: existe uma palavra de comando aos poderes que estão debaixo desse céu. Você tem que saber a sua identidade espiritual e a autoridade espiritual que Deus te deu. Jesus está nos dando autoridade essa noite. Ele diz: e eu vos darei poder, autoridade para pisar serpente, escorpião, e todo plano do inimigo não vai ter êxito, não terá poder. Faz assim. Que Deus te deu. Meu Deus, você não sabe que existe um mundo espiritual? Jesus está nos dando autoridade e poder sobre esse mundo espiritual. Ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vocês. Se você pudesse ver, tem gente que vai chegar em casa e vai sentir a atmosfera diferente. Tem gente que vai voltar a trabalhar segunda-feira e vai sentir a atmosfera do ambiente diferente. Porque Deus vai usar você para ativar o céu na terra. Estamos em guerra. O reino das trevas investiu, fez tudo para parar essa obra, porque ele sabe que o que Deus vai fazer nessa cidade vai abalar todo o Mato Grosso. Eu faço parte dessa promessa. Tem mais alguém que faz aí? Me ajuda aí. Então, em primeiro lugar, o exercício de autoridade está condicionado à capacidade da sujeição à autoridade. Deus não dá autoridade para quem não se sujeita à autoridade. Está escrito. Eu e você, nós não podemos ter autoridade se primeiro a gente não se submeter à autoridade. Não tem como. Essa geração que se levanta do nada. Quem é teu pastor? Quem é a tua casa? Quem te consagrou? Você é filho de onde? Não tem durabilidade. É balão japonês. Deus não enviou. A autoridade precisa se submeter à autoridade, porque a unção não vem do céu, a unção vem da mão de quem já foi ungido. Está escrito. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas pessoas enfatizam só a segunda parte, mas elas esquecem que antes de resistir o diabo, a Bíblia ordena a sujeição a Deus. Porque para poder expressar autoridade sobre Satanás e o reino das trevas, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus. Quem te enviou? Quem te mandou? No nome de quem que você veio? Se eu não me sujeito a Deus, eu não posso expressar autoridade com o reino das trevas. É bíblico. Quer um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Está escrito: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre homens, sobre um processo de espírito maligno. E eles disseram: eu ordeno por Jesus e por quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um judeu, foram lá expulsar um demônio. Mas o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e você? Quem é? Quem é você? Quem é? Quem é você? E o homem possesso pegou os 7. Um homem só pegou os 7, deu uma surra, arrancou a roupa e mandou eles nu pela rua. Por que, irmã Luciene? Por que que isso aconteceu? E você precisa entender isso aqui. Existe uma hierarquia, e princípio não pode ser quebrado. Deus muda decreto, mas Deus não quebra princípio. Jesus deu aos discípulos autoridade para expulsar demônio, não foi?
Está escrito, Mateus capítulo 10, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsar demônio no seu nome. E os demônios têm que se sujeitar ao nome dele. Porque o nome de Jesus é poderoso nos 3 mundos: no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Então os discípulos sabiam que o poder que estava sobre eles não era deles, era o nome de Jesus sobre eles. Eles não tinham autoridade deles próprios. Essa autoridade espiritual não era deles. Eles declararam uma vez: Senhor, no relatório de Lucas 10:17, nós fomos lá e no teu nome nós expulsamos demônio. O Senhor não precisou nem ir. A gente foi só no teu nome e os demônios saiu tudo. Jesus disse o que para eles? Não vos alegrei-vos apenas por isso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se a autoridade de expelir demônios provém do nome de Jesus, e foi isso que os filhos de Seva fizeram, então por que não funcionou para eles? Não é? A autoridade não está no nome de Jesus. Eles usaram o nome de Jesus. Eles disseram: no nome de Jesus, de Paulo, a quem prega, saia. E o que foi que o demônio disse? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é vocês? O demônio falou isso. Em outras palavras, o reino das trevas alegou conhecer quem é que tem autoridade no reino da luz. Sabe o que os demônios estão dizendo? Eu sei muito bem quem é quem. O espírito maligno deixou claro que não conhecia aqueles exorcistas ambulantes. E a capacidade de refletir a autoridade no nome de Jesus não foi suficiente para eles. Por quê? O motivo é bastante óbvio. Só pode expressar autoridade no nome de Jesus quem primeiro se sujeita a Ele. Porque a minha geração quer conhecer o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus que é Senhor. Não dá para separar. Você tem que conhecer o Senhor e o Salvador. Não dá para conhecer só o Salvador. Porque quem se sujeita ao senhorio de Jesus recebe autorização para autoridade. Há muitos que hoje não querem, não quer, porque não quer ter pastor, não quer ter igreja para congregar, não quer ter responsabilidade, não quer ter comprometimento. Dá um close no seu irmão, diga: tá tenso aqui hoje. Fala aí: tá tenso, mas vai ficar melhor. Ele é nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor. Se nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus, nós não poderemos reconhecê-lo como Salvador, gente. Então entenda que qualquer conceito de autoridade espiritual sem submissão é equívoco. Escute o que Deus está te dizendo: filho, filha, eu sei o tamanho da sua luta, eu sei o que o diabo está fazendo para destruir tua família, e eu te trouxe aqui essa noite para te dar um novo nível de autoridade. Satanás tem que olhar para você, tem que ver que ali vai alguém que tem autorização do nome de Jesus. Pega na mão de alguém e diga: Deus vai te dar autorização aqui hoje. Profetiza e diga: você vai receber autorização. Se esse demônio acha que vai ficar fazendo bagunça na tua família, ele vai conhecer o poder da autoridade que Deus está te dando agora. Pega! Então, submissão é direito para ser protegido. Salomão escreveu isso, que os muros protegem das cobras. Então, no Novo Testamento, a palavra básica para autoridade no grego é exousia, que transmite significado de poder. É diferente de dunamis, que quer dizer força do braço. Na minha força, na minha capacidade, no meu mérito, no meu conhecimento. Não funciona. A habilidade ou força não funciona com o mundo espiritual. O diabo não está nem aí para o seu carro. O diabo está nem aí para sua conta no banco, nem para o seu terno da Armani. Satanás não está nem aí para a minha bolsa. O diabo, quando olha para alguém, ele vê: ali tem alguém que tem autorização do céu. Então o que Deus quer fazer aqui essa noite? Deus quer nos dar uma autoridade, sabe? Uma habilitação pelo seu Espírito. Porque não existe autoridade sem o Espírito Santo.
Não existe nada a fazer com o mundo espiritual se não for habilitação pelo Espírito. Nada é possível sem habilitação do Espírito Santo. Então entenda que a autoridade espiritual é entregue aos que obedecem a Deus e se sujeitam à sua vontade, conforme Hebreus capítulo 5 versículos 8 e 9 está escrito: Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo vivido isso, ele foi aperfeiçoado. Então luta, não mata crente. Luta, aperfeiçoa crente para o próximo nível. Me ajuda aí, profetiza para alguém, diga: você não vai morrer não, Deus está te aperfeiçoando. Esse demônio não vai parar teus pés não, minha irmã. Deus está no controle da tua vida. Deus está dizendo: essa luta vai te forjar, vai te capacitar, vai te dar graça, poder. Se prepara para virar um rolo compressor na mão desse Deus. Por que Jesus se tornou quem ele se tornou? Porque ele obedeceu. Então, como é que eu faço para ter autoridade espiritual e frutificar em tempo de crise? Primeiro, isso aqui é chave para a sua vida. Isso aqui é para você sair desse culto cuspindo fogo na cara dos demônios que queriam te parar. Precisamos aprender a obedecer ao Pai, a vontade do Pai. Eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos sonhos, eu tenho uma carta para Deus, eu tenho muitas orações a fazer. Mas quando eu entro na presença dele, eu digo: Senhor, quer saber de uma coisa? Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu tenho muitas vontades, mas eu quero a sua sobre mim, porque eu sei que o Senhor tem um pensamento sobre mim que é perfeito. Eu não posso entender o que eu estou sofrendo hoje, mas eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Todo aquele que faz a vontade do Pai, Jesus disse, é meu irmão e é minha mãe e é minha irmã. Jesus revelou que é necessário obedecer, pertencer à família de Deus. Não tem como pertencer à família de Deus se você não obedece. Quem não obedece é filho rebelado. Quem não obedece não é filho, na verdade, é bastardo. Jesus disse em Mateus 21 verso 7: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, mas só quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus disse isso. Olha, Jesus dizendo. Ele diz: eu tenho muita coisa para falar para vocês, viu, bando de fariseu. Ele dizendo: eu tenho muita coisa para falar de vocês, mas eu não posso, porque eu falo aquilo que eu escuto do meu Pai. Eu tenho muito juízo, meu juízo é justo, mas eu não busco a minha vontade, eu busco a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus disse: eu desci do céu, não foi para fazer minha vontade não, foi para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que Paulo disse em Filipenses 2, do capítulo 2, versículos 2 ao versículo 11, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, kenosis, autoesvaziamento, tomando forma de servo, foi-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus está falando conosco. Foi por isso que o Pai o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, porque para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, o que está debaixo da terra, o preço. Lembra no Getsemane? Ele sentindo hematidrose, ele suando sangue. O que ele disse? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí? Então você precisa se submeter à vontade do Pai. Olha para alguém e diga: obedece que vai dar certo. Não, você não disse não. Enche o peito e diga: irmã, você não está entendendo? Deus está dizendo para você: obedece e a conta fecha. Obedece que a conta vai fechar. Como é que eu faço para ter autoridade espiritual? Segundo, nós precisamos honrar quem Deus levantou. Ah, meu Deus. Você ativa a autoridade espiritual quando você se encontra e se conecta com as pessoas certas. Nós precisamos entender que a honra é o canal por onde a bênção passa. Tem um canal para a bênção passar, é a honra. José honrou o faraó, mas ele era ímpio, mas ele honrou o faraó. Por quê? Porque foi Deus que levantou o faraó. Josué honrou Moisés e se tornou sucessor. Eliseu honrou Elias e
se tornou sucessor. Como é que Deus vai colocar eu e você em um posto elevado se a gente não honra nem pai, nem mãe, nem quem Deus levantou? Está escrito. Está escrito. Nós precisamos destravar nossa mente, porque aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Não pense você que você vai ser abençoado por uma unção que você despreza ou fala mal dela. A bênção plena de Deus não vem sobre quem não honra seus pais, não honra seus líderes e não honra quem Deus levantou. A desonra rouba a recompensa. Provérbios 30, versículo 17. Você não lê Bíblia não? Está escrito: os olhos de quem ridiculariza seu pai e não trata com respeito e consideração a sua mãe, e não honra quem Deus levantou, vai ser arrancado pelos corvos. Gente sem visão. Escute, Paulo encontrou Barnabé, e foi ele que levou Paulo para o próximo nível. Ruth encontrou Noemi, e quando ela encontrou Noemi, ela não deixou, ela grudou nela. E ela encontrou o seu povo, e quando ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu Deus. Ei, Deus está dizendo: eu quero te honrar, filha. Eu quero te honrar, filho. Mas você precisa se sujeitar ao meu propósito para a sua vida. Até Jesus se submeteu a João Batista, não foi? A Bíblia diz que ele foi até João Batista para ser batizado. João Batista não queria não. João Batista falou: você vem a mim, eu que tenho que me batizar, o senhor que tem. Não, João Batista, por agora vamos deixar como está. Me batiza porque eu tenho que obedecer à vontade do meu Pai. Levanta a sua mão lá no terceiro andar para uma palavra ser liberada sobre a tua vida. Deus está dizendo: o diabo queria desonrar você, mas eu vou te honrar. Satanás queria roubar tua recompensa, mas eu vou te devolver ela. A partir de hoje, sai do telefone sem fio. Não faça parte da fofoca, da panela que estão levantando contra quem Deus levantou. Deus está dizendo: você não tem que entender, que você tem que obedecer. Entra no propósito, porque eu estabeleci um novo tempo para essa cidade, e o que eu vou fazer nessa cidade vai estremecer as ordens de Satanás. Os planos de Satanás serão destituídos, serão abolidos, serão exterminados por causa da unção que Deus vai derramar de autoridade sobre a tua vida. Se submeta. Autoridade espiritual. Diga para alguém: hoje Deus está te dando autoridade espiritual. Não, você não disse não. Profetiza aí, diga: você vai voltar para casa num novo nível de autorização. Vai ser forte. Quando você colocar o pé, você vai sentir o tremor. E é o que eu fecho. Eu fecho dizendo para você a seguinte coisa: todo bloqueio que estava impedindo você de ir para o próximo nível foi removido essa noite. Correntes foram quebradas. Filhos, maridos, mulheres, crianças, jovens, Deus está mexendo na árvore genealógica da tua vida, porque nesse tempo você vai frutificar. Não tem crise que impeça você de florescer. Não tem crise que impeça as suas raízes de prosperar. Não tem crise que vai impedir teu sofrimento, que vai impedir teu crescimento. Não tem crise que vai impedir seu crescimento. Deus está dizendo: essa crise é o cenário propício para a minha glória se manifestar. Esse problema é um cenário propício para eu me revelar. Se alguém achou que você ia morrer nessa prova, olha Deus te colocando de pé. Olha Deus te dando graça. Olha Deus te renovando. Olha, fica de pé para receber. Fica de pé para receber. Sobrevivi adorando. Sobrevivi. Não desisti. Dá para ficar melhor mais uma vez? Sobrevivi. Quem não quer não, busca a tua experiência. Levanta a sua mão, descruza os braços. Não tem como você receber poder de Deus pensando no marido que você deixou em casa e na panela, e na comida que você não fez. Sai do natural, 1 minuto. Levante a sua mão com seus olhos fechados. Deus está trocando as suas vestes espirituais essa noite.
Alamarassuri me calaramassuri me calaverassuri me. Era maramassuri me colamaracalamantoromo comanaramandarai. E me calavassoro comandarabaia. E me anchoia calaramassuri me calavaramandomo comandaia. Uma unção de Deus está descendo para despedaçar jugo. Recebe poder, vai Usadé. Recebe poder. Você que veio para receber poder de Deus. E agora, agora. Eu sobrevivi. Você sabe onde você mora? Você sabe a direção para sua casa? Eu orei 10 anos com a minha mão levantada para casa, que a minha família mora há 60 anos. 10 anos eu orei, porque na minha casa eu era a traficante de drogas, mas a minha mãe era macumbeira, meus irmãos eram drogados, minha família estava toda destruída no vício do alcoolismo, uma família toda destruída. Eu fui a primeira a entregar a minha vida para Jesus. 10 anos, Gislana, Milena, 10 anos, eu orava todo culto. Quando o pastor dizia, vamos fazer a oração final, eu apontava para a minha casa e dizia, Satanás, o seu reinado acabou aí dentro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 10 anos se passaram, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aponta lá para a tua casa agora, porque essa unção vai descer lá agora, vai descer lá. Você deixou alguém lá que você não acredita mais? Você deixou alguém lá que está te arrancando lágrimas? Você tem alguém na tua família, no meio dos teus parentes, que está perdido, que o diabo está querendo levar para a morte? Você tem alguém lá condenado? Você tem alguém lá que ninguém consegue mais ter perspectiva e nem esperança? Pois eu vou lhe dizer, Jesus vai entrar, vai